Muito bom dia. O meu nome é Miguel Carvalho Brandes, eu sou doutorando em Estudos Clássicos na Universidade de Coimbra e queria desde já agradecer a possibilidade de apresentar este meu tema aqui hoje. Eu espero honestamente que gostem, até porque não é um tema muito frequente. Então, o tema que eu vos trago é a tradição clássica em Final Fantasy, reinterpretações e diálogos. Comecemos então pelo início. O que é Final Fantasy para quem nunca tiver ouvido falar destes jogos? São um conjunto de jogos, hoje já vão além dos 15 ou 16, mas existem muitos para outras plataformas. Um conjunto de jogos que vem do Japão, que foram muito vendidos e continuam a ser pelo mundo fora, e em que o jogador essencialmente toma para si um herói e um conjunto de heróis e com base nesses heróis vão em aventuras e o jogador joga essas aventuras. Agora, se os jogos não são contínuos, por exemplo, a versão, o Final Fantasy II não continua em Final Fantasy III, existem um conjunto de elementos que são comuns a quase todos estes jogos. E é disso que iremos aqui falar hoje. Perdão. O que me levou então a este tema? Num dado dia eu estava a jogar um desses jogos e estava a lutar contra estes dois inimigos que podem ver aqui do lado esquerdo, que são Gilgamesh e Enkidu. Quem tiver interesse em literatura da antiguidade conhecerá estes nomes, conhecerá o épico de Gilgamesh, quanto mais não seja apenas pelo nome, e pronto, eu estava a lutar. Só os nomes destes dois inimigos lembraram-me automaticamente do épico, mas levantaram um conjunto de questões. Pelo seguinte, eu nesse mesmo dia em que encontrei esta batalha, tinha estado a ler o épico de Gilgamesh. E quando aqui Enkidu utilizou um determinado ataque contra a minha equipa, eu lembrei-me que um ataque semelhante a esse aparecia referido no próprio épico de Gilgamesh. Isto levantou-me uma questão. Se existe esta relação entre o próprio épico e os jogos, isto demonstra que quem criou os jogos tinha um certo conhecimento da literatura e das obras originais. Mas até onde é que se estendia esse conhecimento? E então eu fui-me apercebendo que estes jogos utilizavam o património da tradição clássica e da literatura da antiguidade através de três grandes vetores, que é seria muito interessante eu contar aqui todas as informações que fui obtendo em relação a esses vetores, mas vou apresentar três exemplos de cada um dos vetores. O primeiro deles tem a ver com as criaturas, alguns monstros que aparecem nesses jogos. Já falámos do caso de Enkidu, pode ser visto aqui do lado esquerdo, mas o curioso é que ele tem uma relação inegável com algumas criaturas da Mesopotâmia. Neste caso, eu optei aqui por representar o deus Pazuzu, da Mesopotâmia, porque são muito semelhantes, como podem ver. Tem umas patas que parecem as garras de um pássaro, em ambos os casos. Tem asas, tem um corpo que é um misto de humano e de monstro, ou de humano e animal, tal como no épico, em que ele, nas figuras, o próprio Enkidu, na antiguidade, era representado com cornos, e pode ser visto aqui na imagem do lado esquerdo, que ele tinha cornos também nos jogos. Um segundo exemplo de criaturas pode ser o monstro cérebro, o cão de três cabeças que guardava o Hades. Pode ser visto aqui que no jogo e na antiguidade ele era representado como um cão com três cabeças. Como é que isto foi também apresentado no jogo? Como ele tem três cabeças, em alguns dos jogos da série, o que acontece é que ele tem até a capacidade de atacar os seus inimigos três vezes consecutivas. Isto, de um ponto de vista filosófico, pode levantar grandes questões, mas aqui o que nos interessa é dizer que existe esta relação e eles até são representados de uma forma relativamente semelhante. Perdão. Um terceiro exemplo, a famosa criatura da Hidra de Lerna, que foi defrontada por Hércules, também aparece nos jogos e aparece com um grande número de cabeças. O número varia, mas pode ser visto aqui na imagem do lado esquerdo, que normalmente é uma espécie de dragão
com muitas cabeças. Estranhamente, se no caso de cérebro ele ataca 3 vezes por 3 cabeças, neste caso, só num dos jogos é que ele ataca não 8 vezes, mas um número significativo de vezes. Possivelmente porque isso poderia levantar problemas em relação aos jogadores se eles fossem atacados 8 vezes seguidas enquanto só podem atacar uma. Agora, indo ao segundo vetor, o património da tradição clássica também é reutilizado em Final Fantasy em relação ao equipamento que os jogadores podem colocar nos seus heróis. E vamos também a 3 exemplos. Neste caso aqui, é um bastão chamado Abraxas. Abraxas era uma figura da antiguidade ligada à magia e ligada a numerologia, astrologia e outras coisas desse género. E o que é interessante neste caso é que o próprio jogo define esta arma como a citação que eu coloquei aqui. This weapon was designed to signify its wielder's mastery of astrology and numerology. Ou seja, existe uma relação entre a criatura da antiguidade, não em termos aqui do look do próprio bastão, mas entre a criatura da antiguidade e o próprio e o que este bastão faz nos jogos. Agora, um segundo exemplo. Estes jogos contêm vários equipamentos cujo nome começa por Aegis, ou seja, em português, égide. Aquela égide que normalmente a deusa Atena pode ver ao peito e que deriva do mito da Medusa e tudo isso. Agora, o que tem de curioso é que este equipamento, no seu geral, apresenta a capacidade de proteger os heróis que o estão a utilizar contra a petrificação. Ou seja, nos jogos existem um conjunto de ataques dos adversários, inclusive da própria Medusa, que também aparece nos jogos, que tem a capacidade de transformar heróis em pedra. Mas se eles estiverem a utilizar este tipo de equipamento, eles não são transformados em pedra. O que é uma relação subtil, mas muito curiosa, entre os jogos e a própria mitologia. Agora, um terceiro exemplo. Este exemplo também é, a meu ver, muitíssimo curioso. Passa pelo seguinte, pelo facto de existir num dos jogos um item que se chama, uma espécie de equipamento que se chama Tempus Fugit. Ou seja, o tempo foge. Não é uma parte da mitologia, mas é uma expressão latina. Uma espécie de, como irei dizer, uma espécie de, não é bem provérbio, mas que ainda chegou aos dias de hoje. E quando os heróis estão a utilizar este pedaço de equipamento, o que acontece é que eles tornam-se um pouco mais rápidos. Ou seja, existe uma relação entre a expressão latina, o que a expressão latina sugere, e o efeito deste pedaço de equipamento nos heróis. Perdão. Agora, em relação ao terceiro vetor que eu encontrei nos jogos, tem a ver com itens que os heróis podem usar tanto durante as batalhas como fora delas, e que também vêm ou são inspirados pela tradição clássica. Agora, vendo aqui, por exemplo, esta maçã de ouro, isto, para quem perceber de mitologia clássica, imediatamente isto remete-nos para as maçãs das Hespérides, que, segundo algumas versões, garantiam a imortalidade de quem as comesse. Agora, nos jogos, este item é chamado Golden Apple, ou seja, maçã de ouro. Está constante em alguns jogos, mas aumenta a vida das personagens. Ou seja, quando eles são atacados em combate, perdem um pouco de vida, e isto aumenta o limite máximo da sua vida. Não os torna imortais, porque no contexto dos jogos isso seria problemático. Se os heróis são imortais, os inimigos não poderiam fazer nada contra eles. Mas o que acontece é que, utilizando este item, eles obtêm uma espécie de vida mais longa, o que remete para o próprio mito da antiguidade. Um segundo exemplo é um item que aparece num dos jogos que se chama Leti
water, ou seja, a água do rio Lete. Lete era um dos rios do submundo, como sabem, e então esta é a água do esquecimento. Até há um mito, uma famosa lenda portuguesa em relação a um rio que era por vezes confundido com este rio da literatura. E o que acontece é que quando os heróis beberem este tipo de item, isto elimina os efeitos positivos que eles possam estar a sofrer. Agora, quem não perceba muito destes jogos poderá colocar uma questão. Porquê eliminar os efeitos positivos? Porquê é que alguém quererá utilizar isso? Em determinadas condições nos jogos, faz sentido aos jogadores quererem eliminar esses efeitos positivos. Pode acontecer, mas também existem vários tipos de uso para este tipo de item. Perdão. Agora, um terceiro exemplo, e este é um exemplo que me parece muito significativo do tipo de informação que podemos encontrar nestes jogos. Chama-se Zeus's Rat, ou seja, a cólera de Zeus, e quando é utilizada em combate, faz com que tenha lugar uma espécie de trovoada que ataca os inimigos. O que é interessante aqui é a referência a Zeus e o facto do próprio item ser, como podem ver aqui do lado direito, ser representado com uma espécie de figura que é relativamente consistente com a forma como Zeus era representado na antiguidade. E além disso, há aqui um elemento muito curioso. Existe outro item nos jogos que é uma versão mais poderosa desta, que em inglês se chama Heavenly Rat, ou seja, cólera dos céus. Isto poderia parecer uma alusão a um deus cristão, ao deus cristão, digo, mas quando se verifica o texto japonês nos jogos, eles utilizam a palavra que eu citei aqui, a palavra Kamigami, ou seja, algo como os deuses usam a palavra Kamigami. Kamigami é como se fosse o grupo de deuses. E pode ser visto aqui que no lado direito são representados um conjunto de figuras divinas potencialmente mais associadas ao Japão. Ou seja, isto denota que não foi apenas uma alteração no texto do jogo a quando da tradução, mas que mesmo na versão original o item chamava-se Cólera de Zeus, o item anterior chamava-se Cólera de Zeus, e de facto os jogadores japoneses e pelo mundo fora conhecem de facto este item como Cólera de Zeus e conhecem o deus Zeus, o deus da antiguidade, não é? E os seus poderes, digamos, elétricos, ou de lançar relâmpagos e tudo isso. Agora, eu lanço aqui uma questão fulcral. Porquê desenvolver este trabalho? Porquê utilizar esta informação, seja como for? Porque é muito provável, eu diria quase completamente indiscutível, que os estudantes tenham interesse nestas representações da tradição clássica nos videojogos, filmes, séries de televisão, etc. E parece-me que explorando estes temas com eles, ou ajudando-os a explorar estes temas, podemos convidá-los depois a procurarem mais informação sobre estes temas por eles mesmos e fazendo com que, fora de um ambiente de uma aula, eles possam desenvolver ainda mais o seu conhecimento da tradição clássica. Mas isto é dito muitas vezes, mas temos algum exemplo real de que isto funcione? Eu posso dizer que sim. Eu posso dizer que tenho um site na internet que, por vezes, publica este tipo de temas. E saiu agora, há umas semanas atrás, uma série do Netflix. E nessa série aparece uma personagem que não é muito comum nas representações da tradição clássica hoje em dia, que é Ceneu ou Ceneia. É uma personagem que no contexto da mitologia grega mudou de sexo. E até essa própria série aborda esse tema, como é que essa suposta alteração teve lugar. Agora, podem ver aqui do lado direito um pequeno gráfico do meu site. Quando a série saiu, um número enorme de pessoas
tanto em Portugal como no Brasil, vieram ao site procurar mais informação sobre Ceneu e Ceneia. Ou seja, como viram na série essa figura, tiveram mais interesse em conhecer um pouco mais da história da figura e então foram à internet procurar informação sobre essa figura. De igual forma, se nós introduzirmos este tema aos alunos, se lhes mostrarmos que numa série que eles gostam, num jogo que eles gostam, algo assim, que existem representações da tradição clássica, poderemos levá-los depois a encontrar outros exemplos, e existem muito mais exemplos, não são só aqueles que eu vos mostrei hoje, e podemos convidá-los a procurar esses exemplos e a tentar estudar esses exemplos por eles mesmos, gerando assim um certo gosto adicional por estes temas. Bem, então para terminar, infelizmente este tema não está muito estudado, mas eu ao longo dos anos eu escrevi 2 pequenos livros, não são livros académicos, referi-se isso, são escritos para todas as audiências, sobre estes três vetores da presença da tradição clássica, não só da tradição clássica, mas também da cultura popular nos jogos do Final Fantasy. Estão aqui os nomes deles, até a capa de um deles é uma capa muito interessante, posso dizer, pelo menos a meu ver, é uma capa muito interessante. E as imagens podem ser encontradas gratuitamente e usadas gratuitamente para aulas e talvez para conferências como estas. Foram retiradas de diversos sites, as imagens que apresentei aqui, digo, de diversos sites sobre o Final Fantasy, da Wikipédia e até num dos jogos. Referi-se que isto pode ser utilizado nas aulas e podem utilizar isto também para suscitar este interesse, fazendo precisamente o que eu fiz aqui, que é apresentar imagens dos jogos, e não é necessário ser o Final Fantasy. Pode ser, por exemplo, o Fortnite, ou jogos que os alunos prefiram hoje em dia, e apresentar também um contraste com a forma original e a forma como é representado hoje e porque é que é representado hoje assim. Bem, muito obrigado então, espero que tenham gostado deste tema e qualquer questão estou aberto a responder a elas. Obrigado.